seja bem-vindo, seja bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa. Que bom você estar aqui. Olha só, estou feliz mesmo, hein? E, para significar que você também está feliz, interage comigo aqui no chat. Pode ser? Deixe aí a sua mensagem dizendo que você está gostando da aula de hoje. Tudo bem? O assunto da aula de hoje, o tema, Gênero Ficção Científica, parte 2. É isso mesmo. Conteúdo? Vamos lá então? Conteúdo, subgênero da ficção científica e também ficção científica no cinema. Objetivos? Vamos alcançar os objetivos da aula de hoje? Bom, conhecendo os objetivos da aula de hoje, analisar e interpretar textos relacionados com o gênero ficção científica. E também compreender a relação do cinema com o gênero ficção científica. Ok? Preparados então? Vamos lá. Para começar, a ciência avança dia a dia. Inovações tecnológicas surgem diariamente. Há algum livro, filme ou série de ficção científica que trouxe algum elemento que tenha impactado você? Se sim, deixe aí nos comentários. Se não, em sala de aula, você poderá partilhar conosco aí essa informação. Bom, ainda foco no conteúdo. Melhor dizendo, foco no conteúdo agora. A ficção científica para além da literatura. Acompanhe comigo aqui. Vamos ler um pouquinho? Olha só. A sétima arte sempre teve uma relação muito próxima com a ficção científica, pois ela sempre rendeu imagens fantásticas na tela grande. Com o avanço da tecnologia, o cinema tem nos presenteado com produções cada vez mais realistas, pois a computação gráfica cria e recria espaços, universos e criaturas, fazendo com que as invenções mais improváveis pareçam ser a realidade em um futuro muito próximo. Isso também ocorre em séries criadas para a TV ou para o streaming. O streaming segue uma relação de alguns subgêneros relacionados com a ficção científica, válidos para a literatura e outras expressões artísticas como filmes, séries ou peças de teatro. Vamos então? Olha só. Veja aí alguns subgêneros. Afrofuturista. O que é? Narrativa que combina ficção científica e cosmologia africana. Cyberpunk. Ficção que mescla ciência e tecnologia avançadas. Cibernética. Informática, neuropróteses, realidade virtual, a certo grau de desordem social. Distopia, ambientada em um estado futuro totalitário, em que há um opressivo controle da sociedade. F.C. Hurd, subgênero caracterizado por seu interesse nas leis da biologia, da química e da física, no detalhe tecnológico e na absoluta precisão científica. E também F.C. Soft, também chamada de New Wave, subgênero cujas tramas tendem a privilegiar os dramas humanos, os relacionamentos e sentimentos, deixando em segundo plano os detalhes do instrumental tecnológico e das leis físicas. Imortalidade. Narrativa em que a biotecnologia investiga certos meios de neutralizar o processo de envelhecimento, com o objetivo de aumentar indefinitivamente a expectativa de vida. Império Galáctico. Narrativa sobre um império disseminado por toda uma galáxia, conectando milhares de planetas e civilizações. Inteligência artificial. Subgênero que trata de softwares e robôs, robôs e androides tão ou mais inteligentes do que os seres humanos que os criaram. Pós-apocalipse. Narrativa ambientada em um mundo quase sem ninguém, devastado por uma guerra ou uma pandemia. E
realidade paralela, subgênero que trata de outras realidades que poderiam coexistir e se comunicar com a nossa, que poderiam ser acessadas por meio de portais físicos ou mentais. Bom, ainda foco no conteúdo. O cinema de ficção científica. Denise Siqueira. Na sociedade de massa e posteriormente da era tecnológica, a ciência e a tecnologia são divulgadas através de diversos meios. No entanto, a maior parte dessa divulgação é realizada por veículos que não têm a preocupação conceitual ou pedagógica, ou seja, não mostram a ciência como processo nem explicam de forma simplificada suas metodologias. Assim, em torno da ciência e da tecnologia, gira toda uma mitologia que atrai tanto os meios de comunicação de massa, através de seus profissionais de informação, quanto um público heterogêneo que consome os produtos derivados da indústria cultural. Um dos meios que a ciência e a tecnologia atraem, em especial, é o cinema, que as utiliza mesclando ciência e ficção. O gênero, conhecido como ficção científica, nasceu na literatura, estendeu-se às histórias em quadrinhos e ao cinema, em narrativas que mostram imagens de como seria o futuro, as invenções e as descobertas possíveis, e ainda como seria o próprio homem e a sua vida em sociedade frente a novas tecnologias. A ciência e a tecnologia desenvolvem condições que possibilitam a existência em momentos e lugares distantes do espaço-tempo contemporâneo. A ficção científica apropria-se dessa possibilidade de criação e de novos contextos para montar suas narrativas. Nesse sentido, ganha força a ideia de que o cinema de ficção científica anteciparia invenções que a tecnologia ainda não conseguiu realizar, mas que estão a caminho de se tornarem realidade. Por isso, pode-se dizer que a ficção científica é verossímil, não é verdadeira nem tampouco falsa, mas aparenta ser verdade. Pelo mesmo motivo, é plausível pensá-la como podendo ter um projeto ou uma intenção de divulgação científica. No entanto, parece que a maior parte dos filmes de ficção científica não segue o projeto de divulgação de conceitos científicos. A ciência que os meios de comunicação de massa mostram, em geral, não corresponde ao trabalho desenvolvido por equipes de cientistas e pesquisadores. Ao serem apropriadas, então, pelas narrativas de ficção científica, a ciência e a tecnologia são mescladas ao poder mágico do mito, contribuindo para a construção e consolidação de um imaginário mítico sobre a ciência. Então, Denise Siqueira, O Corpo no Cinema de Ficção Científica, em revista Logos, Faculdade de Comunicação Social da UERJ, no ano 9, número 17, segundo semestre de 2002, adaptado. Bom, vamos aqui na prática agora. Depois do que eu acabei de ler aqui, certamente vocês me acompanharam, chegou o momento na prática. Ok? Preparados então? Vamos lá? Veja só. De acordo com o texto lido, o gênero conhecido como ficção científica A. Constitui uma narrativa mitológica e verossímil, sem vínculo de sentido com a ciência e a tecnologia contemporâneas. B. É um meio de comunicação de massa dedicado a um público heterogêneo e consumidor da indústria cultural. Ficar atento à leitura? C. É baseado em narrativas de prospecção de possibilidades de existência humana em lugares distantes do espaço-tempo contemporâneo.
populariza o saber científico com compromisso ético com o trabalho desenvolvido por cientistas e pesquisadores. E E. Origina-se na mitologia arcaica, cujas criações anteciparam descobertas científicas e tecnológicas. Um minutinho aí para você pensar e responder aí a essa questão. Tudo bem? Vou aguardar aqui para você responder. Bom, vamos lá então. Se você respondeu a C, você acertou. É baseado em narrativas de prospecção de possibilidades de existência humana em lugares distantes do espaço-tempo contemporâneo. Então, não se esqueça disso. Tudo bem? Vamos avançar um pouco mais? Vamos lá. Ainda na prática aqui, a verossimilhança das narrativas cinematográficas de ficção científica, segundo a autora, é caracterizada pela junção de ciência e ficção com aparência de verdade, plausibilidade do imaginário mítico sobre a ciência, vulgarização científica nos meios de comunicação de massa, apropriação pedagógica de recursos narrativos literários e científicos, recriação de um imaginário mítico adequado à comunicação de massa. Mais um tempinho aí para você responder. Já respondeu? Vamos lá então? Bom, vamos lá. Se você respondeu a questão A, a letra A, você acertou. Junção de ciência e ficção com aparência de verdade. Então, deu para você perceber aí essa junção de ciência e ficção aparentando aí uma verdade. Muito bem, estamos finalizando a aula de hoje, mas antes, olha só, aplicando. Presta atenção. Alguns subgêneros de ficção científica foram relacionados neste material. Olha o que eu sugiro aqui. Em duplas, façam uma pesquisa online e preencham o quadro a seguir, que traz outros subgêneros não relacionados na aula. Só que eu vou fazer o seguinte, eu quero convidá-los a fazerem isso em sala de aula. Pode ser? Combinados, então? Espero vocês lá. Tudo bem? Então, forte abraço e até o nosso próximo encontro.